Eu recebi um convite. Um convite para contar as histórias da nossa casa, a terra e de quem nela habita. Os animais, a vegetação, árvores, plantas, as matas, as florestas, os rios e os mares que, assim como nós, seres humanos, também fazem parte da natureza e precisam dos nossos cuidados. Essas histórias nos levam de mãos dadas a caminhar descalço pela mata, a subir numa árvore e comer o fruto direto do pé, a mergulhar nas águas profundas e claras de um rio, a se banhar na queda de uma cachoeira, a observar a vista no topo de uma montanha ou ainda deitar à sombra de uma árvore. É por esses lugares que agora, mesmo sem sair de casa, nós iremos passear. Vamos juntos e juntas? Eu sou Leomir Bru, contador de histórias mambembe, encadernador artesanal e artesão da palavra, responsável pelo projeto de contação de histórias Expedição Viramundo, uma viagem literária pelo interior do Brasil, que leva o livro e a literatura através da contação de histórias, entendendo esses como pilares de transformação social. Sou natural de Palotina, interior oeste do Paraná, e é daqui, da minha casa, que eu conto essas histórias que chegam até vocês agora. Bem-vindos e bem-vindas à Semana do Meio Ambiente, a jornada de educação, cultura e sustentabilidade que acontece de 2 a 7 de junho, uma realização do Conselho de Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu e Itaipu Binacional. Esses são os contos da terra e eu espero que essas histórias te encontrem bem. Diz que era uma vez um reino onde ninguém passava fome e não existiam guerras. Um jovem rei governava aquele lugar com a ajuda de um conselho de sábios e conselheiros, amigos. O mais velho deles levava uma barba grande e comprida, e já havia sido conselheiro do antigo rei quando o jovem assumiu o trono. Embora o jovem rei não entendesse seus conselhos, mantinha por ele profundo respeito e carinho. Enquanto os outros conselheiros sempre elogiavam as ideias e projetos do rei, por mais absurdos que fossem, o velho conselheiro sempre dizia, diante de qualquer problema ou dificuldade: tudo está ligado. O jovem rei não compreendia, mas ainda assim o mantinha como conselheiro. Sempre que o rei pedia uma opinião, vinha o conselheiro dizendo: tudo está ligado. O rei ficava nervoso, mas seguia. Acontece que numa noite quente e abafada de verão, o rei, ao deitar-se, pediu que os criados abrissem as 18 janelas do seu quarto real, para que a brisa da noite adentrasse. E assim, o rei dormiu. Era alta madrugada e um canto potente e distante adentrou as janelas. O rei acordou, virou de um lado para o outro e não conseguiu dormir. Ordenou então que as janelas fossem fechadas. Mas de nada adiantou. Somente ao nascer do sol, aquele barulho insistente cessou. O rei acordou cansado. A noite, mais uma vez, chegou quente e abafada. Quando deitou, novamente o rei ordenou que abrissem as janelas. Tão logo deitou, dormiu. E o barulho insistente recomeçou mais uma vez. O rei, então, cansado, fechou ele mesmo as janelas, sentou-se numa poltrona e passou, assim, a noite em claro. Amanheceu o dia, e o rei imediatamente, sem dormir, convocou todos os conselheiros para uma reunião. Os conselheiros apressaram-se, curiosos para saber o que incomodava o rei tão cedo.
O rei então indagou o conselho. Que barulho seria aquele que infernizava suas noites de sono, impossibilitando que ele dormisse? Barulho? Que barulho? Seriam porcos do mato? Ou então macacos? A onça? Ninguém se entendia, até que chegou a vez do velho conselheiro dar a sua opinião, ao que ele simplesmente respondeu: tudo está ligado. O rei, irritado, ordenou que os conselheiros saíssem e voltassem até ao soar da última badalada, às 18 horas, com uma resposta para o barulho que afligia suas noites de sono. Os conselheiros saíram imediatamente, à procura de respostas em livros e enciclopédias. Alguns saíram conversar com gente do povo, que entendia os segredos e os cuidados da terra. Ao soar da última badalada, os conselheiros entraram para o encontro com o rei. E então, nobres conselheiros, descobriram o que atormenta as minhas noites de sono? O conselho se reuniu, majestade. Pesquisou profundamente o caso e descobriu que na lagoa atrás do castelo moram inúmeros sapos e que, por estarem se acasalando, fazem o barulho que atormenta suas noites de sono. E o que o conselho sugere que façamos para acabar com o barulho? Mas os conselheiros não haviam pensado em como acabar com o barulho, apenas em o que causava aquele barulho, sem encontrar uma solução. O posicionamento dos conselheiros irritou profundamente o rei, que ordenou então que até a noite seguinte todos os sapos fossem mortos. Os conselheiros elogiaram e aplaudiram a decisão do rei. Todos, menos um. O rei então se dirigiu ao velho conselheiro e perguntou o que ele achava de sua decisão. Ao que ele simplesmente respondeu: tudo está ligado. Assim, o rei dormiu mais uma noite mal-humorado e não conseguiu atravessar aquela noite de sono. No outro dia, ao anoitecer, os conselheiros avisaram o rei que os sapos haviam sido todos mortos. O reino, então, atravessou dias de profundo silêncio. Numa noite, ao se deitar, quando o rei já havia esquecido dos sapos, ele pediu novamente que os criados abrissem as 18 janelas de seu quarto. Então, seu sono foi mais uma vez perturbado. Uma nuvem de moscas e mosquitos adentrou as janelas do quarto do rei. O rei cobriu a cabeça, virou-se de um lado para o outro, mas nada adiantava. Na manhã seguinte, ao café da manhã, moscas e mosquitos rondavam bolos, tortas, mergulhavam no café e no suco. O rei reuniu novamente o conselho. Indagou o que seria aquilo que atormentava e tornava dias e noites insuportáveis no seu reino. Mas os conselheiros de nada sabiam. E o velho sábio repetia: tudo está ligado. Criados e a população começou a partir em retirada. As doenças aumentavam no reino, tornando tudo completamente insuportável. O rei, aflito, buscando uma solução para o problema, mais uma vez procurou o velho sábio. Ao que ele simplesmente respondeu: tudo está ligado. Antes que o rei pudesse se irritar com a resposta do sábio, ele continuou: meu amado rei, tudo na natureza está ligado. Somos um todo que compõe a natureza. Os animais, a vegetação e as pessoas. Não esqueçamos que também somos parte da natureza. Todas as formas de vida estão ligadas. Quando interferimos em uma, as outras também são interferidas. Matar os sapos fez com que os mosquitos se proliferassem muito, pois seus piores inimigos, os sapos, não existiam mais. Afinal, tudo está ligado. E assim acaba a história. Quem gostou, que aguarde na memória. E agora,
Eu conto a história de por que José Fernandes se tornou o maior plantador de araucárias do Paraná. José Fernandes era fazendeiro e também caçador. E contava essa história a quem quisesse ouvir. E contando essa história foi ouvida e contada novamente, mais uma vez ouvida, até que finalmente ela chegou até mim. E agora eu compartilho com vocês. Era inverno. Era inverno e uma seca nunca antes vista atingia o Paraná. José Fernandes saía todas as manhãs bem cedo, montado em seu cavalo, à procura de alguma criação que tivesse atolado em alguma sanga ou banhado, à procura de água para matar sua sede. José Fernandes, naquele tempo, não deixava passar bicho que cruzasse seu caminho, por isso caminhava sempre com a espingarda em mãos. Perdido nos seus pensamentos, pensando nos prejuízos que a seca trazia consigo, José Fernandes avistou um bando de gralhas azuis, em meio ao pasto, próximo de algumas araucárias. José Fernandes se aproximou e viu que elas revolviam o solo com o bico. Automaticamente, o homem puxou sua espingarda, deu o primeiro disparo, e no segundo, o segundo disparo ricocheteou e acertou seu rosto. José Fernandes não sabia dizer quanto tempo passou desacordado. Mas quando acordou, o sol já era outro. E ele tinha gravado na memória a história que eu conto agora. José Fernandes viu a si mesmo, com a arma em punhos, olhando para o bando de gralhas azuis próximo às araucárias. Ele então disparava o primeiro tiro, e a ave que ele havia acertado iluminava-se. E iluminada, a gralha caminhava em sua direção, com o peito sangrando, e um passo que tinha um quê de divino. José Fernandes, então, ouvia aquela ave dizer em língua de gente o diálogo que eu peço licença para ler agora. Dizia a gralha: és um assassino. Tuas leis não te proíbem de matar um homem? E quem faz mais do que um homem não vale pelo menos tanto quanto ele? Eu, como humilde ave, faço elevar-se toda essa floresta de pinheiros. Bordo à beira das matas com um verdor dessas viçosas árvores de ereção perfeita. Multiplico à medida de minhas forças a madeira que te serve de teto, que te dá o verde das invernadas, que te engorda o porco, que te aquece o corpo, que te locomove dando o nó do pinho para substituir o carvão de pedra nas vias férreas. E ignoras como eu opero. Vem, acompanha-me ao local onde interrompeste o trabalho. Vês? Ali está o berço em que eu fazia, e além, o pinhão já sem cabeça que eu deveria nela depositar com a extremidade mais fina para cima. Tiro-lhe a cabeça, porque ela apodrece ao contato da terra e arrasta a podridão ao fruto todo. E planto de bico para cima, a fim de favorecer o broto. Vai, não sejas mais assassino. Esforça-te antes por compartilhar comigo esta suave labuta. Planta também. E assim dizendo, a gralha azul desapareceu e José Fernandes voltou à razão. Levantou-se a custo e foi ver onde estava uma gralha azul estirada com o peito manchado de sangue. Ao lado dela, um pinhão, já sem cabeça, pronto para o plantio. José Fernandes então caminhou mais um pouco e um pouco à frente encontrou a terra revolvida, cavou e ali mesmo, naquele berço, encontrou o pinhão, sem cabeça, com o broto voltado para cima. E contando isso, José Fernandes concluía dizendo: aí está, como vinha a ser um plantador de pinheiros. Quero valer mais do que um homem. Quero valer uma gralha azul. Mas a história da gralha azul com a araucária começa muito tempo antes da história de José Fernandes. Começa
No tempo em que não havia tempo, quando os animais ainda falavam, e a gralha azul ainda não era azul. Naquele tempo, a gralha andava muito triste. Afinal, todas as suas penas eram pretas, escuras como a mais negra noite. E a gralha sonhava em ter uma cor própria, que a diferenciasse das demais aves pretas como ela. A araucária, conhecedora dos mistérios e dos segredos da floresta, contou à gralha que se ela voasse o mais alto que ela pudesse, e quando lá chegasse, ela voasse ainda mais. E quando suas asas já não aguentassem, ela voasse ainda mais. E quando tudo que seus olhos pudessem ver fosse o infinito azul. Aí sim, a gralha deveria olhar a sua plumagem e tudo que seus olhos tocassem se banharia em azul. E assim ouviu, e assim fez. E a gralha voou o mais alto que pôde, e quando lá chegou, voou ainda mais alto, e quando suas asas já não aguentavam, voou ainda mais, e quando seus olhos tocavam somente o infinito azul. Finalmente, a gralha olhou a sua plumagem, e onde seus olhos tocavam, tudo banhou-se de azul. E apenas a sua cabeça e o seu peito permaneceram pretos, para que a gralha nunca se esquecesse quem um dia ela foi e a quem deveria agradecer pela sua transformação. E é por isso que até hoje a gralha azul trabalha na dispersão de frutos e sementes da araucária, para que novas árvores cresçam, deem sombras, frutos e embelezem as nossas paisagens. Hoje, restam no Brasil apenas 3% da floresta umbrófila mista, que é como conhecida a floresta em que as araucárias estão presentes. Antes, essa floresta ocupava mais de 200 mil quilômetros de território brasileiro. Hoje, as araucárias, juntas com tantas outras espécies, se encontram ameaçadas de extinção. Isso que o Brasil possui uma legislação específica que protege as araucárias. Para inverter esse quadro, eu me junto à gralha azul, à cutia e a tantos outros animais que são dispersores da semente de araucária, plantando sementes para que as gerações futuras possam, assim como nós, conhecer essa árvore, se alimentar do seu fruto e deitar a sua sombra. Para isso, eu tenho plantado, assim, experimentado semear sementes de araucária, para que a gente possa ver essas árvores crescerem e depois ganharem vida na mata. Houve um tempo em que não existia chuva, mas a água estava por toda parte. A cobra grande, guardiã das águas, morava na copa de uma árvore, no meio da floresta. O jacaré, que não gostava da cobra grande, um dia mandou que cortassem a árvore onde ela morava. A cobra grande, furiosa e desolada, sem ter onde morar, resolveu mudar-se para o céu. Mas ela não foi sozinha. A cobra grande levou junto dela toda a água doce que existia na terra. Mas aí, sem água, não só os jacarés, mas os peixes, as tartarugas, a vegetação e as pessoas também foram morrendo de sede. Afinal, tudo está ligado. Tudo que era igarapé, sanga, leito de rio havia secado. Até os mais grandes rios, até esses rios, se poderiam atravessar sem molhar os pés. Os animais se reuniram e resolveram mandar o urubu, que sabe voar alto e falar bonito, conversar com a cobra grande. O urubu foi e usou o poder da palavra para falar sobre a seca, a fome, a sede e o fogo. A cobra grande aceitou devolver a água à terra, sob uma condição: ninguém nunca mais poderia derrubar uma árvore sequer da floresta. O urubu aceitou. A cobra grande voltou a morar no topo da copa de uma árvore numa floresta. E a água foi devolvida à terra em forma de chuva. E até hoje, essa chuva cai. Mas
quando derrubam uma árvore da floresta, a cobra grande cumpre a sua promessa. E a chuva para e a seca volta. Ou então a chuva cai descontrolada de uma vez por todas, afogando tudo e todos que moram sob o sol. Entrou por uma porta e saiu por outra. Quem gostou, que conte outra. Esse conto, Chuva Roubada, também é um conto de Reginaldo Prandi, registrado no livro Contos e Lendas da Amazônia. Eu sou Leomir Bru e esses foram os Contos da Terra. Agradeço a sua escuta tão generosa e afetuosa. Espero que a gente possa se encontrar sempre pelas histórias e também pela vida. Quem quiser conhecer mais o meu trabalho, acesse www.artesãodapalavra.wordpress.com ou ainda pelo Instagram, @leomirbru ou @expedição Viramundo. Agradeço imensamente à Itaipu Binacional e ao Conselho de Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu, que tornaram esse evento e essa sessão de contos possíveis. Essa é a Semana do Meio Ambiente. Fique em casa e fique bem. Até a próxima.